Unidade! United together! Ressonância de Schumann. Ativação da coluna vertebral pineal. Sai do desespero religioso. Entra no eu superior. Assume você a divindade. Sem chakra bloqueado. Senso percepção. Com verdade. Sem manipulação. Usando toda essa capacidade mental. Entendendo seu sistema que foi ocultado nas escolas, em todos os lugares. Seus ensinos são lá de 1913. Entender sobre as dimensões. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Intestino ferrado, segundo cérebro, conectado com meu merda aqui. Tutaclamon, filho de Akenaton e Nefertiti. Nefertiti é muito conhecida, né? Porque tudo de Akenaton foi destruído, queimado, pra gente não saber da verdade, que era a preparação deles para a vida de Jesus. Egito. A cor do Egito, preto, moreno. Por que mata preto? Por que acaba com a África? Temet, eles sabem de tudo. Eles sabem de tudo lá na África. Proteção para essa aula muito importante, Senhor. Graças a Deus. Que a luz de Jesus possa estar presente, da parte de luz, consciência divina, para nos orientar nesse momento tão importante, a transição planetária. A África sabe muito, muito. Foram queimados muitas coisas, mas na Biblioteca de Alexandria há 3 grandes marcos da Biblioteca de Alexandria, século 3, 4 e 7 após Cristo. Lá tem a história real de Jesus, Akenaton, Nefertiti e muita coisa que não foi desocultada. Há mais de 700 pergaminhos, livros, né? Pra gente estudar lá. Muita gente sabe disso, né, gente? Então, um dia, todos os arqueólogos, estudiosos, cientistas, gente que está puxando a verdade, espiritualistas, médios paranormais, todas essas pessoas da linha de frente, dos espíritos antigos que estão nos ajudando nesse momento, para trazer direto a muitas coisas que ficaram por não falar. Essa conexão nossa que já está assim, a linha de frente, muita gente já sentindo a coluna vertebral, né? Acionar a parte do céu aqui para a gente ajudar nesse momento, todos nós linha de frente. Então que eles seguem nessa visão espiritual. 2026 é ano de ação. A mudança precisa acontecer. Já limpo mental, emocional, ação para que possa acontecer. Na ação, você todo dia as mudanças necessárias para ter nova era. A quaresma, né? Essa hora agora, calendário chinês, essas conjunturas agora, essas coisas agora astral muito pesada, né? Para mudança mesmo, né? Mas a quaresma, ela não é punho religioso. Se foi isso inventado, né? Para poder não trazer o plano divino lá atrás no Egito, para que Jesus, eles iam preparar que Jesus viesse para poder estar lá. Só que houve toda essa intervenção
E aí nós nos atrasamos, né? Então o trabalho de Jesus, eu vou deixar em interrogação, nós nos atrasamos? Isso aconteceu mesmo? Eu tenho que falar aqui em códigos, né? Porque ninguém merece, né, a situação. Se isso for verdade, tudo isso aqui, essa história que nós estamos contando aqui hoje, o trabalho de Jesus não tinha apoio religioso. O movimento da luz que toma força na Terra traz mais consciência e benevolência para nós auxiliar. Tem mais gente conectado, consciente agora para somar com a linha de frente. Atom, o que é Atom? Lá no Egito, energia como um Deus único somente por volta do 8º ano de regime de Akhenaton, quando qualquer outro Deus seria oficialmente banido. Notavelmente, é isso que a gente precisa saber. Vai vir muita coisa verdade, né? Eles são assim, a gente está jogando assim as coisas que foi perdido, né? De destruição de conhecimento, para que a gente possa não entender tudo aquilo que existe, né? Na atmosfera, né? Então, esse início agora do ano chinês, né? Da Quaresma, Ramadã, o eclipse solar e lunar, tudo junto, né? E pela primeira vez na história, né? O ano aconteceu isso. Tem essa conjuntura de Saturno e Netuno a 0 de Áries. 2026 é ano das transformações, desencarno de velhos líderes mundiais, prisão em massa de corruptos, sistemas ligados ao judiciário, né? Que nos põe muito sofrimento, né? Pelo mundo, né, gente? Brasil também, né? Vai ter um escândalo aí que a gente está sabendo aí, a linha de frente toda aí, Sudeste, Sul, Brasília também envolvido, Rio de Janeiro, né? Outras capitais mais também, né? Então o bicho vai pegar, né? Então é pra gente parar de se transformar depois de tanta revelação. É pra gente se transformar diante de tanta revelação, né? A gente está aprendendo que a história do sistema atual, ainda nós vivemos nesse sistema instalado desde 1913. Federal Reserve, né, imprime o imposto, coleta e as fundações moldam. O que você molda o que você pensa, né? Você nasceu dentro desse teatro onde a liberdade é enganosa, né? Livre-arbítrio. Atenção para você entender o que eles destruíram lá no Egito. Se isso for verdade, essa história que eu contei agora, né? Para a gente não... será que aconteceu tudo isso para a gente ficar sendo manipulado, desesperado, nesse sofrimento aqui, ó? Muita gente chega aqui, desesperada aqui, né, nesse campo, não aqui, mas isso aqui, de julgamento, desespero, medo, culpa, né? De achar que é pecador mesmo, sujo, né? De dinheiro é sujo, que você não pode ser próspero. Quem disse isso? Quem inventou isso, né? Então é o que eles destruíram lá no Egito para a gente não saber. Anota isso. Os que estudam a história, milhões de arqueologistas sabem, e o povão ainda se deixa ser enganado. Esse estudo é a chave, né, de tudo, né? Sobre o monoteísmo, começou introduzido na Terra pelo casal Real Solar, Akhenaton e Nefertiti. Eles tentaram introduzir como um Atom. Tinha Deus Amon-Ra também, né? E o que vivenciava todos os processos do politeísmo, o Atom traz o Deus único, né? Havia um grande empecilho de Amon, né? Mais uma grande batalha espiritual egípcia da época, né? No ano mais ou menos de 1300 antes de Cristo, né? Onde ele foi considerado o maior faraó que o Egito já teve, né? Akhenaton, né? E Nefertiti foi mais conhecida porque não destruiu menos coisa dela, né? Ele veio trazer a amorosidade, os princípios espirituais, tudo isso que a gente está estudando aqui, gente, tá? Os princípios espirituais que não eram vividos ainda na Terra. Akhenaton dá para Nefertiti o título de faraó, né? E é por isso que ela é a mais conhecida no Egito. Eles mesmos, sacerdotes que vinham de outras partes da história, fizeram um trabalho incansável, matando todos e todos para destruir o monoteísmo, né, de um Deus só. Mataram Akhenaton, Nefertiti, destruíram a história, mas a cidade que eles destruíram até
todos os registros deles também. Não há um registro, nada falando sobre o faraó Akenaton. E ali foi uma primeira oportunidade que o plano espiritual teve de implantar o monoteísmo. Para quê? Para a vinda de Jesus Cristo, para Jesus vir para a terra. Houve um preparo de longo tempo. Veja, os sacerdotes sempre com mais poder, né? Egito, ganância, né? Egito teve mais de 100 faraós, um período que as pessoas estavam cada vez mais piores. Era só acúmulo de riqueza que depois virou igreja. Jesus vem para mostrar a nós que a gente consegue viver Deus dentro de nós. Como eu estou falando aqui há 7 anos, nós estamos aprendendo com isso tudo, né? Coração, mente, campo, né? Céu, né? Pineal, só agora, né? A gente está aprendendo a verdade um pouquinho. Muita gente já sabia disso, já estava trabalhando nas surdinas aí. Qual foi o maior ensinamento de Jesus que não foi passado para nós? Ter amor próprio. Se eu não me amo, não consigo amar nenhum outro. Como vem uma pessoa destruída aqui, ó, se não sabe, só vive fazendo para os outros, cara, fora da caridade não há salvação. Mas se você não faz caridade de amar você mesmo, o negócio não rola. Você fica doente, morre mais rápido. Não vai ajudar nem você, nem os outros, nem ninguém. Então, ter amor próprio via processo de desenvolvimento através de um Deus interior. Eu sou, como falei aqui sobre isso. E aí esse canal Real Solar, né? Akenaton e Nefertiti que entra para fazer esse trabalho, né? Então ela não foi apagado a ele porque a Nefertiti teve um peso grande no Egito, tipo na política, no social, né? Mas eles apagaram, e o Tutankhamon era filho deles, né? Tutankhamon, né? Ele entrou no poder adolescente. A tumba de Akenaton foi destruída, saqueada, roubaram tudo. Mas a Nefertiti até hoje nunca foi encontrada. Atenção, quando a gente fala lá nesse tempo do Egito, da sociedade politeísta, com vários deuses, né? E a gente traz uma mestre com amor no monoteísmo, que é o contrário desse sistema politeísmo, né? Monoteísmo, tudo que havia, hoje sabemos do que a religião nos colocou. O Mestre Jesus trouxe o amor incondicional e a religião trouxe a dor, culpa, pecado, matou-se, destruiu muitas coisas, muitos livros, pergaminhos, né? Quem se negava a curar, a curvar, né? Quem se negava a curvar ao que é contrário aos ensinamentos de que vós sois deuses, né? Se a gente fosse contra a igreja, você já sabe o que acontecia, né? Mas nós somos deuses, né? Essa conexão eu superior, eu sou. O coração enviando 60 de informação para a mente, né? E o campo eletromagnético envolvido, isso destruía as sociedades pagãs, né? Eu não queria que soubesse disso. Jesus não pregava isso, nem tinha religião de jeito nenhum, né? Então o monoteísmo era para equilibrar, onde há um ser divino, né? Que vai auxiliar e ajudar a preparar a vida de Jesus e a representação desse amor. Todos na linha de frente, tenta imaginar. Imagina isso, se o plano tivesse dado certo lá no Egito, né? Se Jesus viesse, tudo. Olha como uma coisa, quanto amor, benevolência, paz nós estaríamos nesse momento, né? Mas aí houve essa situação toda, né? Distorção da espiritualidade, desarmoniou tudo, né? Um monte de Deus, de Buda, um monte de coisa, né? E simples resumo, era esse plano que tinha que vir para ajudar. Seria bem melhor tudo isso, que a gente sairia desse sofrimento de paganismo, de muitas religiões para confundir aí a cabeça da pessoa, né? E a gente parava de ser manipulado, porque a gente aciona cada um agora estudando a nova era, né? Sem ficar servindo ali, manipulado pela religião, né? A religião, ela precisa ser estudada, né? Claro que muita gente um viciado, por exemplo, precisa de religião, né? Ainda precisa, né? Mas, de acordo com os anos, as coisas vão mudar, a ciência vai explicar muita coisa, a gente tem que parar de ser burro, né? E acionar o Deus interno seu, saindo de culpa, ódio, mágoa, raiva, ira, da terceira dimensão, né? O umbral encosta aqui, muita gente passando mal, eles estão aí. Entra no corpo das pessoas aí, fazendo, matando, acontecendo. Então, não viva no amor para que essas coisas não respira calma, para poder não atacar ninguém, nem assim, nem ao todo, né? Um beijo no coração. A verdade um dia vem.